Sementes de Vitória, um programa de orientação espiritual. Apresentação, Ricardo Dias. Olá, graça e paz. Nós voltamos no programa de hoje falando sobre o Natal. O Natal, que também significa nascimento, é uma data comemorada em todo o mundo ocidental e em parte do mundo oriental. Se trata do nascimento de Jesus, onde as pessoas atribuem ser nesse período do ano em que nasceu o Salvador da humanidade. Mas o Natal como ele é comemorado, ele realmente é uma festa cristã? Ele realmente traz a luz do Filho de Deus? Muitas pessoas têm nos procurado para que pudéssemos nos expressar acerca do nosso entendimento relativo a essa festividade. Algumas pessoas nos perguntam por que o Natal cristão é recheado de símbolos do ocultismo, símbolos das ciências ocultas, do esoterismo. E para trazer à luz algum conhecimento sobre isso, o programa de hoje é dedicado ao Natal. Mas, antes desse programa ser dedicado a esse tema, ele é dedicado às famílias que precisam, às famílias que estão passando por necessidade, às pessoas carentes, às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que precisam da ação imediata desse bom Deus. Continue conosco, que daqui a pouco estaremos de volta falando sobre este tema. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Os melhores calçados masculinos e femininos você encontra na Explosão Calçados. Crediário super facilitado, o melhor da cidade. Tudo em até 6 vezes. Venha conferir. Explosão Calçados. As melhores marcas e o menor preço. Aqui você economiza de verdade. É uma explosão de preços baixos. Escolha seu par e saia por aí com o lindo calçado da Explosão. Precisou de calçados? Vá na Explosão Calçados. Rua Governador Valadares 320, próximo ao Bradesco, 3221-2979. A Lívia Baby parabeniza todas as futuras mamães nesse momento tão especial. Na Lívia Baby, você encontra a melhor linha em móveis infantis e acessórios. Deseja decorar o quartinho do seu bebê com sofisticação, beleza e muita qualidade? É na Lívia Baby. Traga já o seu orçamento, que cobrimos qualquer oferta. Lívia Baby, preparando com carinho o cantinho do seu bebê. Rua Gonçalves Figueira 211 Centro, 3215-3080. Mexa-se Gestão Esportiva e Lazer, esportes em condomínios, festas e eventos corporativos para as crianças, jovens e adultos. Mexa-se levando mais esporte e lazer para o seu dia a dia. Contatos com o Japa 038 9188 8949 9188 8949. Uma igreja do jeito que você precisa. Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7:30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. Voltamos a apresentar Sementes de Vitória.
tenho certeza que esse vídeo ele vai ajudar você a entender um pouco sobre o Natal, a sua origem, as transições históricas sofridas, as nomenclaturas e tudo aquilo que diz respeito a essa data e o motivo desse festejamento, dessa festa chamada natalina, está repleta de interrogações, de perguntas, de indagações, e espero que, com certeza, você possa, entendendo essas coisas, ter o seu próprio entendimento acerca delas. Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, enquanto os outros 2 filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada, e todos deixaram os caminhos de Deus. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta,
ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semiramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semiramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. M12. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Serralheria Estrela, há mais de 25 anos no mercado. A missão da Serralheria Estrela consiste em produzir e comercializar estruturas metálicas, coberturas, grades, portões. Contato 38 3213 2110 ou 9 8414 6832, Rua Mármore 220, esquina com a Avenida das Melancias, Monte Carmelo. Cuidar da sua saúde visual é importante para garantir qualidade de vida. Consulte seu oftalmologista com frequência. O tratamento e acompanhamento preventivo podem fazer uma grande diferença. Mais do que acessórios, os óculos de sol protegem seus olhos dos raios ultravioletas. Os óculos pirata podem danificar a sua visão a longo prazo. A sua saúde não merece economia. Cuide bem da sua visão. Campanha de conscientização da saúde visual das Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Seminário Bíblico Interdenominacional, Pastor Isaías Lima. Venha conosco mergulhar no maravilhoso mundo de conhecimentos, revelações poderosas da Palavra de Deus, se inscrevendo hoje mesmo no site que vai estar passando aí no seu monitor, www.ceitep.com, ou ainda ligando para 38 3213 5891, 3213 5891 e faça já a sua matrícula. Muito bem-vindo. As coisas que fazem parte da sua rotina podem ser surpreendentes. O Shopping da Limpeza é assim. Além dos melhores produtos para cuidar da sua casa, você também encontra o que nem imagina. Produtos para a limpeza em geral, piscinas, camping e lazer, matéria-prima, automotivos, higiene pessoal, decoração, presentes e muito mais. E para facilitar, compre à vontade e deixe que nós entregamos gratuitamente. Shopping da Limpeza, 3212-5900. Uma igreja do jeito que você precisa.
Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7h30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. Voltamos a apresentar Sementes de Vitória. Como você pôde observar, o Natal ele já é comemorado pela humanidade há muitos anos antes de Cristo. Há milênios antes de Cristo, essa data já era comemorada e atribuída ao Filho de Deus, aquele que está nos céus. A maior expressão, de adoração a este Deus que não é o Senhor Jesus Cristo, é o Sol. O Sol que continua amplamente sendo adorada em nossas sociedades. Hoje é comum em muitos serviços religiosos se passar com o Sol e as pessoas adorarem o Sol. Você mesmo já deve ter participado de algum evento como esse aqui mesmo, na nossa cidade, onde constantemente o Sol ele é adorado, ele é reverenciado através ali da sua expressão física, através de um desenho, onde o sacerdote, empunhando esse desenho do Sol, ele ali oferece o Sol para ser adorado pelos adeptos das religiões pertinentes. Então, você vai observar que, na verdade, se você fizer uma analogia bíblica, o Natal da cristandade não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Não se trata do filho mais velho da irmã Maria. Não se trata de Yeshua, o Messias das nações. Uma igreja do jeito que você precisa. Unção profética. Deus vai mudar a história da sua vida. Cultos, quarta do milagre e domingo da vitória, às 7h30 da noite. M12 Independência, Avenida Independência, 4309, bairro Independência. M12. M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos vem adorar a Jesus conosco no M12. Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Todo mundo vive dizendo por aí que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu ou não nasceu? Uma breve história. O Natal, tendo origem pagã, ele é anexado ao calendário solar. Só para todo mundo entender, isso começa com Nirod. Ele faz a Torre de Babel. Segundo a história judaica, segundo a Bíblia, a Torre de Babel, Deus rejeita, divide as línguas, e com 40 anos ele é morto por Shem, que é um dos filhos de Noé. Então a esposa, Semiramis, ela cria uma religião em cima da morte de Nirod e atribui a ele o título de Deus Sol. A partir daí vem o domingo, instituído no calendário solar como o dia dedicado ao Deus Sol, e nasce Tamuz, filho deles, dia 24 de dezembro, solstício de inverno. Então passa a ser o dia do nascimento de Tamuz, que é considerada a reencarnação de Nirod. Ou seja, o filho daquele Deus, entre aspas, do Sol, que nasceu, supostamente havia virado o Deus Sol. Nasceu Tamuz e passa a ser comemorado o que nós conhecemos hoje como Natal. Yeshua, Jesus, jamais nasceu em dezembro, era inverno em Israel, e segundo os cálculos
do pai de João Batista, preciso, ele nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Porque o calendário judaico é lunar, enquanto que o calendário que rege as nações é solar. Então há um cálculo, uma diferença, mas certamente entre setembro e outubro ele nasceu. E para completar isso aí, eu peguei uma nota aqui que acho muito interessante a gente falar. Porque muita gente diz, Jesus nasceu em dezembro, e como o Rocha falou, muito bem dito, que não... Pelos cálculos bíblicos, com certeza nasceu entre setembro e outubro. E tem algo aqui que eu achei muito interessante e que eu jamais havia reparado nisso, que está em Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz: quando ele nasceu, Jesus Cristo, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, na época, né, porque era inverno, então isso jamais aconteceria. Exatamente, existe inclusive referência no Novo Testamento, porque existe a festa da dedicação, que é conhecida como Hanukkah, que por acaso vai começar hoje. E Hanukkah é justamente no inverno. Então jamais os pastores poderiam estar fora apacentando as ovelhas no inverno. Ou seja, em dezembro, então, exatamente. Quer dizer que mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal, porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, ele falou: não me adorem como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. Bom, gente, já então acabamos com o mito de que Jesus nasceu em dezembro, principalmente no dia 25 de dezembro. Você já entendeu que lá em Lucas os pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Isso jamais aconteceria nessa época de dezembro, porque era inverno lá. E, inclusive, tinha uma festa que eles deveriam estar participando. Então, óbvio, não foi em dezembro. Possivelmente, setembro e outubro, alguns dizem que sim, com certeza, e outros não, possivelmente. Certeza absoluta. Absoluta? A única coisa é que o calendário hebraico é lunar dos judeus, né? O nosso calendário é lunar, o calendário que rege as nações é solar. Então existe um cálculo e não é uma data exata segundo o calendário solar. Não tem uma data numeral, mas tem ali um mês. Um mês, setembro, outubro, com certeza. Provavelmente na festa dos tabernáculos, que é Sukkot, cabanas. E João, ele quando começa a falar sobre o evangelho, né? Ele fala que ele tabernaculou entre nós, uma indicação mais ou menos que foi na festa dos tabernáculos. E como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível e que traz, na verdade, o povo a pecados. Porque eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos ainda. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos, mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso. Pois é, e é bom a gente falar secretismo religioso, o significado dessas coisas, porque tem pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. E às vezes você fica falando aí, poxa, Alice, mas faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, a gente foi criado nesse meio desde muito tempo, a gente ceia, a gente põe a árvore de Natal, a gente põe a guirlanda e tudo mais, mas a gente precisa prestar atenção nos segredos, né? Aquilo que vem por trás, o que aquilo vai trazer para a minha vida. Porque às vezes a gente não está fazendo com o coração, querendo adorar um Deus, mas vem introduzido ali, e aí que toma cuidado, atente para isso. Tem um versículo, inclusive, eu acho que eu gostaria de trazer, que eu também achei super interessante, que fala exatamente sobre o que você disse aí. Peraí, deixa eu me achar aqui. Ai. Cadê? Tá aqui. Não separei. Enfim, eu vou procurar aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Pode fazer. Sincretismo é muito mistura. E as pessoas esquecem algo. Deus nos chama e nos separa para ser o seu povo. Separa de quê? De uma cultura paganizada, de uma mentalidade paganizada e do pecado.
Então essa coisa de eu sou chamado por Deus, mas posso viver segundo os costumes pagãos, é uma mentalidade totalmente equivocada. Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, separa o vil do precioso, ou seja, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Só assim você será a minha boca. Então existe uma visão hoje que eu chamaria uma visão morna e morna. A pessoa acha que eu posso servir a Deus, mas posso também agradar o mundo. E Yeshua disse, é uma advertência sobre isso: quem dera fostes quente ou frio, se és morno, eis que estou para vomitar da minha boca. É sério, né? É muito sério. É uma mentalidade de tudo pode, você pode... tudo bem, vou para o céu, né? Enfim. Olha, gente, a gente está falando sobre o secretismo religioso aqui, que é a mistura, é trazer aquilo, uma mistura de várias religiões. Mas se a Igreja Romana trouxe isso tem uma origem pagã, da onde que vem, qual é a história por trás disso tudo? Vamos falar sobre a história pagã do Natal. Porque a gente já sabe que foi a Igreja Romana que trouxe isso para os nossos dias, enganando ali e tudo mais, enfim, trazendo uma nova imagem. Mas da onde que vem isso? Vem justamente dessa história de Nirod, que é considerado o Deus Sol após a morte, o nascimento de Tammuz, 24 de dezembro, logo o aniversário de 24 de dezembro é de Tammuz, e obviamente não de Yeshua, não de Jesus. E aí vem os símbolos, que é o pinheiro, a guirlanda, e nós temos também o pinheiro. Vamos falar do pinheiro. O pinheiro é um problema seríssimo, porque existe um versículo em Deuteronômio 16, que Deus fala assim: não plante a árvore de Asherá perto do meu altar. Nas traduções eles colocam poste ídolo, mascaram um pouco a verdade do versículo. Qual é a árvore de Asherá? Pinheiro. É justamente o pinheiro. Então era proibido você plantar um pinheiro perto do altar. Então você observe que a festa ela vai trazendo costumes pagãos muito antigos. Porque o que Roma fez foi regulamentar o paganismo e fazer uma mistura e criar uma religião híbrida. Uma mistura das palavras do Messias com outras religiões pagãs. Aí você tem a guirlanda, que é um convite para espíritos malignos entrarem na casa Uhum. Você tem o famoso panetone. Você fala, mas o que tem a ver com panetone? Existe Ezequiel, Jeremias 8, Ezequiel 7, fala sobre essas coisas. Existe o bolo de Asherá. Em toda a adoração, Asherá é Semiramis, que é justamente a esposa de Nirod. Aquela que inventou o tal Deus, né? Ela que fez toda essa mitologia. Voltamos a apresentar Sementes de Vitória. Nesse momento, vamos orar e pedir a Deus que abençoe você e o seu lar. Pai eterno, neste momento eu invoco o teu poder, a tua presença, a tua graça para com a vida desta pessoa. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Abençoe os que estão cansados, abatidos, em nome do Senhor Jesus. E o programa de hoje, que diz respeito ao tema Natal, possa, meu Deus, esclarecer, trazer entendimento a essas pessoas. E todo o material que nós passamos, ele sirva de edificação de fé. E que as pessoas possam cada dia mais entender o teu amor, a tua bondade e a verdade que está em tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, quero também estimular você a comprar na mão dos nossos anunciantes. São eles que estão cooperando para que esse programa chegue até você. Muito obrigado, um beijo no coração e estaremos de volta no próximo programa abençoando a sua vida no nome de Jesus.